Estamos estudando a aplicação de derivada, e uma das aplicações de derivada é a aproximação linear, é aproximar uma função por uma reta. Nesse exercício aqui do Khan Academy, ele mostra que a gente às vezes nem tem a regra de definição da função. A gente não sabe qual a cara da função, mas você sabe quanto que ela vale no ponto, quanto que vale a derivada dela, que é a taxa de variação no ponto. E como é que eu faço para aproximar se eu estou perto de um ponto? Ó, eu não estou no 2. No 2 eu sei os valores, mas eu quero calcular o valor aproximado de 1,9. Então, eu não tenho a regra da função. No 2 eu sei quanto ela vale. 1,9 está perto de 2, então eu estou perto do ponto de tangência. Eu vou precisar de achar a reta tangente. Então, fazer exercícios de aproximação linear é achar a reta tangente no ponto e usar essa reta tangente para aproximar. Então, o que a gente está querendo aqui, quando fala isso aqui com esse enunciado, esse 1,9 aqui, não é o ponto que o x vale 1 e o y vale 9, não. É o x que vale 1,9, tá? Então, é como se fosse uma f de x, que está perto do 2, o 2 é o ponto de tangência, e eu vou precisar, então, da reta tangente no ponto. Então, eu vou precisar da reta tangente a curva y igual a f de x, que não foi dada a cara, mas foi dado o ponto de tangência. Reta tangente a essa curva no ponto 2 menos 3. O 2 é o x0, o y0 é menos 3. Então, a gente sabe que a equação da reta tangente é y menos o y0. Quem que é o y0? É o f do 2, é igual a derivada no ponto, reta tangente que a gente está falando, a derivada no ponto, x menos o x do ponto. Esse f de 2 igual a menos 3, a gente já tem o valor dele, e o f' do 2 foi dado, que é menos 4. Então, a gente tem os valores aqui, ó. Então, fica y menos, quem que é o f de 2? Menos 3. Quem que é o f'? Menos 4. X menos 2. Então, o que que a gente está encontrando aqui, ó? Y é igual, esse 3 pode ir para o segundo membro, 3. Aqui vai ficar menos 4 mais 8. Menos 4 nada, menos 4x mais 8. Então, quem que é a minha reta tangente? A minha reta tangente é y igual a menos 4x mais 11. Opa, aqui era menos 3, ficava mais 3, então aqui fica menos. Olha um erro de sinal que muda o exercício. Já mudei a conta aqui vai ficar menos 3 mais 8 dá 5. Isso aqui vai dar 5. Então, o que que acontece? A minha reta tangente a essa curva, y igual a f de x, nesse ponto, é dada por y igual a menos 4x mais 5. Minha f de x é aproximadamente a reta tangente. Quem que é a reta tangente? Menos 4x mais 5. O que que a gente vai precisar? De estimar o valor, de aproximar o valor de 1,9. Então, eu vou pegar aqui o f de 1,9. 1,9 vai ser aproximadamente menos 4 vezes 1,9 mais 5. Então, aqui a gente está com a seguinte situação. A gente está com uma continha, 4 vezes 1,9 aqui vai ficar 3,6, vai ficar 7,6, menos 7,6. Então, menos 7,6 mais 5, ou seja, quanto que vale o f de 1,9? É aproximadamente menos 2,6. Esse é o valor aproximado usando a reta tangente para estimar. Então, o que está por trás aqui? Eu pego o y da função e aproximo pelo y da reta. Então, quando eu estou com x perto do 2, porque o ponto de tangência era o 2, ó, 1,9 está perto do 2, a gente pega isso aqui e faz a conta e acha o valor estimado. Então, isso aqui é o valor aproximado da função no 1,9. Isso é usar a aproximação linear, é usar a reta tangente, aquela curva naquele ponto, para estimar. Em algumas funções, é dada, por exemplo, eu poderia ter falado assim, estime o valor de raiz de 1, não fica bom não. Estime o valor de raiz de 3,9. Uai, então aqui, ó, não foi dada a função e nem o ponto de tangente. Não foi dada nem a f e nem o ponto, mas eu posso supor que a f seria raiz de x e que o ponto fácil de calcular seria 4. O que eu ia precisar calcular? Quanto que vale o f de 4 e quanto que vale a f' de 4 e usar esse mesmo raciocínio.
Então, o exercício teria um enunciado bem diferente se fosse estime isso aqui usando aproximação linear. Mas envolveria de novo achar a reta tangente. Então, eu preciso de uma função e preciso de um ponto. Nesse caso, a função, o que eu precisava dela era quanto vale ela no ponto e a derivada dela no ponto. A gente tinha essa informação no ponto 2 e usou isso para estimar no 1,9. Então, essa é a ideia central de aproximação linear. É usar a reta tangente para estimar um valor perto do ponto de tangência.